60% dos imóveis de Salvador estão em situação irregular, segundo a Prefeitura. São cerca de 600 mil casas, empresas e até indústrias fora dos padrões legais. Situação semelhante se observa na maioria das capitais brasileiras. Qual é a melhor saída para o problema? Vamos começar com o presidente do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, Sérgio Jacomino. Bom dia, senhor Sérgio. Bom dia, Adriana. Como é que chegamos a esse ponto? 60% dos imóveis irregulares em Salvador? É um problema grave, nós reconhecemos esse problema, mas ele se deve, em parte, a um fenômeno de cultura das pessoas guardarem os seus contratos nas gavetas. Elas não tomam o cuidado de levar a registro e providenciar a regularização do seu imóvel. Mas, além disso, existe um problema também muito grave, que é a situação de ocupação irregular de grandes áreas hoje no Brasil. Este é um problema social que tem despertado a atenção de todos os especialistas, inclusive do governo. Isso tem a ver com essa questão do êxodo de há muito tempo que a gente vive aqui no Brasil, a falta de uma política urbana também? Não tenha dúvida, o fenômeno experimentado nos últimos anos de concentração urbana agravou o problema. Não é só um problema no Brasil, de fato, você tem razão, é um problema no Brasil, mas é um problema que se encontra em todo o mundo. É um problema muito grave, denunciado inclusive pela ONU recentemente. Está sem controle já essa altura, na sua opinião? Olha, está sem controle. É necessário medidas urgentes, concretas, para viabilizar um título de propriedade e dar a segurança da posse. O cidadão precisa ter segurança para viver e enfim, realizar os seus negócios, porque não é só um problema habitacional, como também foi dito aqui, é um problema de regularização, inclusive de propriedades que têm destinação diversa da habitacional. Qual seria a solução, então? A solução é políticas públicas voltadas à regularização fundiária, coisa que nós estamos levando a cabo aqui no Brasil atualmente. Temos parcerias com o Ministério da Cidade para concretamente propiciar o acesso ao título de propriedade e a segurança na moradia. O que é que mudou? Alguma coisa depois da implantação do Código Civil, no dia 11 de janeiro último, em relação à política, à questão imobiliária no país, o direito imobiliário? Não, o Código Civil trouxe uma nova roupagem, mas o problema da propriedade é um problema de um fenômeno, digamos assim, de ocupação informal, né? Nós precisamos recuperar essas pessoas que estão à margem da legalidade, vamos dizer assim, na informalidade, como se diz, num jargão econômico, para o mercado formal. Essas pessoas precisam ter um lastro, não é? Que consiste num título de propriedade para que sejam integrados no mercado e possam realizar seus negócios. Então, é por isso que é importante ter o título de propriedade do imóvel. Essa é a razão principal. É a razão principal, mas eu diria que o importante é o cidadão ter a segurança de que ninguém vai vir aí e vai tirar ele no dia seguinte. É a segurança da posse, que o título de propriedade deixa mais robustecido. Qual a importância de um planejamento para as cidades? Olha, é imprescindível. Hoje o Estatuto da Cidade impõe como referência básica o planejamento urbano. Mais do que nunca, nós estamos necessitando urgentemente de recuperar o sentido da ordenação das cidades, do espaço urbano, que é um bem, a cidade é um bem. Então, é necessário que a gente possa arregaçar as mãos e possa fazer um debate multidisciplinar, registradores, juristas, urbanistas, para viabilizar isso. Qual seria esse planejamento? Como seria uma cidade planejada? O que ela teria? Ela teria, bom, em primeiro lugar, ela tem que garantir a qualidade de vida. Tem que ser sustentável, um meio ambiente não hostil, porque nós vivemos uma selva, na verdade. As grandes cidades brasileiras se transformaram em verdadeiras selvas, onde impera a violência, o caos. Nós vimos hoje de manhã aqui no seu jornal o problema grave dos acidentes de trânsito. Isto tudo tem a ver com uma cidade que deve ser pensada para os seus habitantes, não é? Ele tem que estar dirigida, este conceito de cidade tem que representar para o cidadão um bem, na verdade. É isso. A gente tem, ao longo dos anos aí, acompanhado a evolução das discussões, e uma delas chega quando se fala em planejamento urbano, a questão ambiental. Isso tem sido muito debatido. E a dificuldade maior que os órgãos públicos têm encontrado é exatamente adequar essa nova realidade de discussão da política ambiental com o êxodo que não para de acontecer. Quem vem do interior e forma na concentração nos grandes centros urbanos. Como é que essas coisas vão se casar, afinal de contas, né? Garantir a preservação ambiental com essa inchação que continua acontecendo. Evitar a invasão, né? O problema grave é o seguinte, a população precisa ocupar espaços, né? Este fenômeno de migração trouxe um número muito
muito grande de pessoas para as cidades e a cidade não tinha infraestrutura para abrigá-las. Isto acaba acarretando problemas ambientais, né? O meio ambiente das cidades está comprometido justamente em face desta explosão demográfica que as cidades brasileiras experimentaram nos últimos 30, 40 anos. Nós estamos aqui em Salvador para debater justamente as formas que nós encontramos de conferir ao cidadão o seu título de propriedade. Esse é o objeto dos nossos estudos aqui. Nós estamos atraindo especialistas do mundo inteiro para vir para cá, vamos celebrar convênios, porque os problemas urbanos que nós encontramos no Brasil são encontráveis em outros países, especialmente da América Latina. Agora, tem um dado importante, nós citamos inclusive no início da entrevista, é que cerca de 600 mil casas, e aí vão, casas tudo bem, são as pessoas que invadem, acontece o êxodo, mas até empresas, indústrias. O que está faltando para que isso se regularize? Falta mais punição? O que acontece? Não, olha, o fenômeno da ocupação irregular é multifatorial, mas vale, sim, uma atuação mais concreta da administração pública de forma a impedir a ocupação desordenada. É necessário uma intervenção da administração pública para regularizar, é necessário dar regularidade a essas ocupações. Da forma como está, nós sabemos que já não funciona. A questão, então, estaria ligada à facilidade de acesso das pessoas, o custo dessa regularização, o custo dos terrenos. Hoje o cidadão precisa de um teto para morar, precisa de uma casa para botar a sua família, mas ele tem dificuldade em conseguir até o acesso a uma licença simples para fazer essa construção por causa do custo. Esse encontro iria discutir também uma política melhor para na verdade, as questões relacionadas com a administração pública não é objeto do nosso encontro, mas nós sabemos, e calha falar aqui, é que o custo da propriedade irregular é superior ao custo da propriedade regularizada. Este é um fenômeno que pouca gente sabe. Ou seja, aquele que mora na favela, no mocambo, no cortiço, ele paga relativamente mais do que aquele cidadão que tem a sua propriedade regularizada. Então, existem muitos mitos a respeito do custo que envolve a habitação que precisam ser desmistificados. Nós vamos fazer isso neste encontro. Quanto custa para uma família de baixa renda para regularizar o seu imóvel? Olha, isso varia. Como nós temos assim um escopo nacional, o nosso instituto representa os cartórios do Brasil inteiro, esses valores variam muito e não é só relacionado com o custo do registro. Há outros custos relacionados, como o senhor mesmo falou, a questão de licenças, de construção, etc., que isso é impossível a gente. Mas como é que faz? Chega no cartório, tem que levar? Olha, normalmente as pessoas chegam ao cartório com o seu título de propriedade, ele é registrado. O custo é relativamente baixo. Tá bom, muito obrigado pela sua entrevista. Bom dia, senhor. Bom dia ao senhor. Muito obrigado.